Obrigado. Todos nós vivemos as estações, assim como existe primavera, verão, outono, inverno, nós também passamos por essas estações das nossas vidas. Todos nós. Às vezes, alguns estão na primavera, outros estão no inverno, alguns estão no verão, esse momento aí alegre, que todo mundo corre, que todo mundo brinca, que todo mundo vai para a praia, que todo mundo se diverte. Mas existe alguns que estão ainda no inverno. Deixa o meu retorno como estava bom. E aí aquele que está no verão encontra aquele que está no inverno e fala assim, está tudo bem? Aí o do verão está cintilante, saltitante. E o do inverno fala assim, não está bem. Estamos vivendo no mesmo planeta, com estações diferentes para cada pessoa. Uns realizando sonhos, outros começando a construir sonhos. Uns construindo valores, outros perseverando para manter os seus valores. E Deus me deu essa palavra. Na verdade não é uma palavra. É um aconselhamento, que dava até para fazer um livro de tanta coisa que foi escrita aqui. Mas a maioria das coisas eu quero só ler com os irmãos. E o título dessa palavra, eu queria que todo mundo sentasse, prestasse atenção, pegasse o seu caderninho. O título dessa palavra é Desistir não é opção. Fale assim comigo, essa rede aqui. Ei, vocês que estão conversando. Fala assim comigo, desistir não é opção. Essa turma aqui. Vão? Mostrar para vocês como é que faz. Essa turma aqui. E essa turma aqui. E todo mundo junto. Desistir não é opção. Tem pessoas que acham que desistir é uma opção, mas desistir não é opção. Eu escrevi muitas histórias aqui, algumas coisas a gente vai ministrar, mas não leve como uma palavra hoje, mas leve como um aconselhamento. E tem uma história que diz assim, durante a Segunda Guerra Mundial, quando Adolf Hitler e a máquina nazista se levantava para dominar o mundo, com a intenção maligna de criar uma raça superior no planeta, né? Ele tentando dominar o planeta todo e principalmente a Europa, que viveu anos de terror, chegou a ter 56 milhões de vidas que foram ceifadas por Adolf Hitler e o seu exército. Foi uma das maiores tragédias da humanidade. Então Hitler planejava invadir a Inglaterra, e ele tentou invadir a Inglaterra começando por Londres. E ele já tinha matado 43 mil civis, e mais de 1 milhão de casas estavam destruídas e danificadas. E a moral do povo estava baixa. Então surge um homem, naquele momento de caos, com discursos inflamados, com suas frases de efeito, tentando levantar a moral daquele povo que estava sofrido. E uma das suas frases mais famosas, que tem sido até hoje inspiração para nós, é Never, never, never give up. Ou nunca, nunca, nunca desista. E o povo britânico resistiu, e nós conhecemos a história. Deu a volta por cima e venceu aquele exército. Há quase 5.000 anos atrás, outro líder da história, está funcionando a Bíblia no telão? Você vai abrindo aí em Hebreus capítulo 10. Há quase 5.000 anos atrás,
outro líder da história decidiu escrever uma carta para inspirar e encorajar um povo que estava sendo perseguido, para que esse povo não viesse desistir das suas lutas, dos problemas, das dificuldades que eles estavam passando. E esse autor, em Hebreus 10, do verso 35 ao 39, enquanto o irmão acha, pedi um irmão para trazer uma água para mim, enquanto que a igreja toda está procurando. Hebreus 10, 35, um autor que nós não conhecemos, muitos acreditam ser Paulo. Ele diz assim, 35 a 39 do capítulo 10. Portanto, não jogueis fora a vossa confiança. Ela vos dará uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança, para que alcanceis a promessa, depois de haver feito a vontade de Deus. Pois aquele que vem virá em breve, e não tardará. Jesus voltará, irmão. Mas o justo viverá da fé, e se recuar a minha alma não se agrada nele. Nós, porém, não somos daqueles que se recuam para a destruição, mas sim daqueles que creem para a perseverança da vida. Que texto tão forte, né? E durante a vida nós temos muitas oportunidades de fazer coisas, meus irmãos. Durante a vida nós temos oportunidade de estudar. Durante a vida nós temos oportunidades de viajar, de comer fora, de jogar, de brincar, de descansar. Na vida que nós passamos, nós temos oportunidade de fazer tantas coisas, mas, contudo, nós temos um grande defeito. O ser humano tem um grande defeito, que nem sempre terminamos aquilo que nós começamos. Nem sempre damos sequência naquilo que nós começamos, e às vezes ficamos muito entusiasmados no começo, cheio de vida, cheio de energia, cheio de inspiração. Obrigado, meu filho. Cheio de vontade, de dedicação, por algo que nasceu no nosso coração. Porém, com o passar dos dias, geralmente, perdemos o interesse e acabamos abandonando tudo, ou desistindo de tudo aquilo, por causa dos desafios. E algumas coisas que nós abrimos mãos dela nas nossas vidas, sabe, meu amado, com certeza não nos farão falta. São coisas que nós projetamos, que nós iniciamos, mas que nós abandonamos com o tempo. Mas essas coisas não vão nos fazer falta nenhuma. Vão ficar arquivadas em nossas memórias. Mas não fará falta alguma. Entretanto, meus amados, existem experiências que vieram para ficar. Oportunidades preciosas. Amigos que Deus colocou em nossas vidas. Irmãos. Oportunidades que Deus permitiu, sabe, que nos ajudarão tanto no nosso presente quanto no nosso futuro. E quando nós abrimos mãos dessas coisas, nós então na frente sofremos por causa da desistência. Eu sempre penso que a nossa vida é mais ou menos parecida como de um garimpeiro. O garimpeiro, ele sai à procura de ouro, ele procura um rio, e então ele sai nessa beira do rio. Em determinado momento, quando ele acha que o lugar é bom, que o lugar pode dar alguma coisa, ele coloca a peneira dele lá no fundo do rio e traz para cima na peneira e começa a agitar ali aquela peneira de um lado para o outro, com água, areia, e ele vai examinando com muito cuidado aquilo que serve, aquilo que não serve, ele vai jogando fora. E esse processo ele se repete muitas e muitas vezes. E um dia, ocasionalmente, ele encontra uma pedrinha lá no meio daquelas outras pedras, daquela areia. Ele encontra uma pedrinha cintilante, ele consegue encontrar uma pepitazinha de ouro. E ele então chega à conclusão que todo o esforço dele valeu a pena. E essa descoberta que ele teve, ele então separa e guarda com muito cuidado. As nossas vidas são assim.
Precisamos aprender a jogar fora os cascalhos. Precisamos aprender a jogar fora as coisas que são imprestáveis, sem valor algum, que só trazem peso para as nossas vidas. Precisamos eliminar aquilo que é só peso, aquilo que só traz decepção. Precisamos eliminar aquelas pedras que não servem para nada. Porém, precisamos aprender a guardar, precisamos aprender a proteger, precisamos aprender a não desistir daquilo que nós encontramos que é valioso e que é muito precioso para nós. Ou seja, jogue fora na sua vida o excesso, jogue fora na sua vida o peso, jogue fora na sua vida os cascalhos. Agora retenha e guarde o ouro, as pedras preciosas que você encontra no riacho da sua vida, na caminhada sua. Essas coisas devem ser guardadas com muito carinho. E muitas vezes nós desistimos muito fácil. Na nossa caminhada, nós somos tentados a abrir mão de pedras preciosas. Essa noite eu quero trazer uma palavra de aconselhamento para nós que estamos terminando esse ano. Eu gostaria que você abrisse o seu coração, que você permitisse que o Espírito Santo falasse no seu coração. Porque muitas pessoas estão perdendo pedras preciosas nas suas vidas. Muitas pessoas foram garimpar. E depois de muita dificuldade em encontrar o ouro, encontrar aquela pepita, seja o seu casamento, seus filhos. Talvez você garimpou muito para o seu trabalho. Talvez você garimpou muito para você conseguir aquilo que você tem hoje. E eu não falo só de coisas, porque coisas é muito fácil conseguir outras. Eu falo de relacionamentos. E na nossa caminhada nós somos tentados a abrir mão de pedras preciosas, de ouro, que penosamente conquistamos. E isso acontece pela negligência, pela falta de cuidado, de vigiar bondosamente o que Deus nos deu. Essas coisas preciosas, elas têm que ser cuidadas e protegidas, porque são o nosso Éden. E se o nosso Éden foi invadido, a destruição é terrível. E esse cuidado, essa proteção, ela se chama preparação. Nós precisamos nos preparar para o dia da batalha. Nós não nos preparamos na batalha. Tem muitas pessoas que tentam se preparar no dia da batalha. No dia da batalha você não consegue se preparar. Você tem que se preparar antes. Para quando chegar a batalha você estar de pé. Não adianta você comprar guarda-chuva no dia da tempestade, você vai se molhar. Você já tem que ter o guarda-chuva antes. Quantos estão entendendo, diga amém. Você já viu aqueles filmes de preparação daqueles soldados para a marinha, para o exército? Aquela tropa de elite pesada. Uma semana inteira, ou 15 dias de treinamento rigoroso. Talvez você já assistiu esse filme, ou você conhece alguma história assim. Sem tempo para dormir. Em que o candidato ele é testado ao máximo do seu condicionamento físico, psicológico, emocional. Uma semana interminável, infernal, sem dormir, sem se alimentar. Não tem comida, tem que se virar onde está, tem que comer o que dá. A grande maioria começa muito bem intencionada esse tipo de exercício para conseguir participar daquela equipe. Mas as estatísticas dizem que menos de 30% conclui o treinamento. E o objetivo desse treinamento é simular um pior cenário possível. O objetivo desse treinamento é fazer com que eles entrem no pior cenário possível de confronto militar, um combate, muito parecido com um combate, com uma guerra. E é engraçado que enquanto eles vão passando esse treinamento,
Existe o acampamento que vai seguindo eles, né? E no centro desse acampamento, bem lá no centro desse acampamento, tem um sino. E esse sino, ele serve para que todas as vezes que o candidato não aguenta mais aquele sistema, não aguenta mais aquele preparação física, emocional, psicológica, ele não aguenta mais passar por aquele processo, ele vai no meio do acampamento e ele pega aquele sino e ele bate o sino e então ele está dizendo assim: eu desisto, estou fora, não dá para mim mais, cansei. E então após ele tocar aquele sino, ele volta para a vida dele normal. Quantos estão entendendo? Talvez você esteja perguntando assim: pastor, o que isso tem a ver comigo? Deixa eu te falar uma coisa, meu filho. Nós estamos numa guerra. Você está numa guerra. Não é uma guerra com tanques, não é uma guerra com armas, não é uma guerra com navios, não é uma guerra com aviões, mas é uma guerra que está ameaçando a sua vida. É uma guerra que está ameaçando a sua família. É uma guerra que está ameaçando as suas finanças, está ameaçando a sua saúde, ela está ameaçando o seu futuro. Talvez você não se atentou ainda, mas você e eu estamos dentro de uma guerra. Quantos aqui já entregaram as suas vidas para Jesus? Levanta a sua mão. Levante a mão. Amém? Pode abaixar, obrigado. Quando você entregou a sua vida para Deus, você se tornou adversário do arqui-inimigo de Deus, Satanás. No dia que você entregou a sua vida para Deus, você ganhou um inimigo, Satanás, que já era seu inimigo, mas que estava camuflado. Pastor, qual é a especialidade desse inimigo? A Bíblia diz: roubar. Vamos falar de novo? Satanás é especialista em roubar, matar e destruir. Meu Deus. Ele quer destruir a sua vida, meu irmão. Satanás trabalha 24 horas por dia para destruir a sua vida. E ele é especialista nisso. Ele consegue te dar um casamento errado. Ele consegue te dar um namoro impuro. Ele consegue te dar um relacionamento errado. Ele consegue te dar um emprego que te rouba o seu tempo. E ele vai tentando roubar o seu tempo, ele vai tentando roubar a sua vida. Depois que ele te rouba, então, ele vem, ele mata. Ele mata o seu casamento, ele mata a sua família, e ele quer matar o seu futuro, e ele não está brincando. O número de divórcio hoje chega a 50%. A cada 2 casamentos, um se separa. Se a gente for falar de violência, de consumo de bebidas e drogas, de homicídios, suicídios, acho que a gente não tem mais nem estatística para isso. Nós estamos no meio de uma grande guerra mundial contra a vida. Os valores, a verdade, os princípios mais importantes e valiosos da humanidade, eles estão se perdendo, e viver sem eles não faz sentido. Pense nessa noite, o que é mais valioso para você? Seus sonhos, seus dons, seus talentos, seu conhecimento, sua criatividade, sua capacidade de produzir e realizar, seu intelecto, sua saúde, seu cônjuge, seus filhos, seus pais, seus amigos. A guerra que nós estamos vivenciando é travada no campo da mente, no nosso coração, e ela atinge os nossos pensamentos e a nossa vontade. E eu e você precisamos fazer algo que nós nunca fizemos, se a gente quer ter algo que nós nunca tivemos. Precisamos fazer algo que nós nunca fizemos,
Se nós queremos ter algo que nós nunca tivemos, se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas, nós vamos ter os mesmos resultados. E eu quero te aconselhar nessa noite, não seja uma vítima das estatísticas negativas do mundo de hoje. Entre para a tropa de elite de Deus. Se prepare para fazer parte do batalhão de operações de pessoas extraordinárias. O BOP. Nós temos o BOP aqui, né? Batalhão de operações de pessoas extraordinárias. Onde está o batalhão de pessoas extraordinárias aqui? Você faz parte desse batalhão, meu irmão? Você faz parte desse batalhão de operações de pessoas extraordinárias? Ou você é só mais um na multidão? Quantos fazem parte do BOP? Somos aquilo que decidimos ser. Você é exatamente aquilo que você decide ser. Hoje somos aquilo que decidimos ser ontem. Você é exatamente hoje aquilo que você decidiu ser ontem. E você vai ser amanhã aquilo que você decide ser hoje. Portanto, o segredo está nas decisões que nós tomamos. Não adianta reclamar da sua vida hoje. Você é exatamente aquilo que você decidiu ser ontem. Você tem a mulher que você decidiu, você tem o marido que você decidiu, você tem o emprego que você decidiu, você tem a casa que você decidiu, você tem a roupa que você decidiu, você tem o conhecimento que você decidiu. Você é exatamente hoje aquilo que você decidiu ser ontem. E você vai ser amanhã aquilo que você decidir ser hoje. Nós somos frutos das nossas decisões. Por isso que às vezes eu penso assim, que eu sou o pastor mais insensível da terra. Eu não consigo ter dó de ninguém. Porque cada um é responsável das suas atitudes. O que a gente faz quando existe uma pessoa quebrantada e arrependida, o que a gente pode fazer é tentar semear sementes novas, para que possa ter um amanhã muito melhor. Então o único pensamento que pode impedir de você chegar no meio do acampamento da sua vida e de desistir, o único pensamento que pode passar na sua cabeça diante de todas as lutas, de chegar no meio do acampamento, você que faz parte do BOP, é o pensamento assim: desistir não é opção. Fale assim comigo: desistir não é opção. Fala para o seu irmão que está do seu lado assim: tem gente que acha que é. Entenda. Quando você decide algo, isso te leva para a pista das provas. Porém, é a dedicação que o levará à reta final. Tem muitas pessoas que têm a decisão de fazer algo. E quando ela tem a decisão de fazer algo, então ela vai para a pista da prova. Ela vai então para o campeonato. Mas é a dedicação de não tocar o sino, de passar as lutas, que o levará à reta final. Desistir não é opção. Diga isso para você todos os dias quando você acordar. Diga isso todos os dias para você. Desistir não é opção. Desistir não é opção. Em 1974, eu só vi as imagens, eu não era vivo, nasci em 71. Um grande incêndio destruiu o edifício Joelma, em São Paulo. E as câmeras filmavam, e era uma tragédia muito grande, porque as pessoas se jogavam pelas janelas, tinha pessoas que ficavam agarradas, e o fogo estava pegando, e as pessoas estavam querendo se salvar, e era um pânico, pessoas se jogando lá de cima. Se você acessar na internet, você pode ver.
e algumas pessoas subiram lá para o terraço, mas já não tinha mais jeito. E num determinado momento, né, as pessoas tentando arranjar esperança onde não tinha, e no meio daquela tensão surge um helicóptero que sobrevoou a região, né, que estava toda enfumaçada, e aquele helicóptero, então, ele joga uma corda lá em cima do terraço, e quando começa a filmar assim, depois de haver jogado aquela corda, um indivíduo se agarra, segurando fortemente, sabe, a extremidade daquela corda salvadora, e então ele segura aquela corda e o helicóptero sai alguns metros dali, alguns centenas de metros, o helicóptero aterrissa ele, né, na corda perto de uma praça. E aquele homem deve ter pensado assim: custe o que custar, eu não vou abrir mão dessa corda. Ela é a minha única esperança de salvação. Eu não vou desistir. Sabe, meu amado? Agarra a corda. Agarra a oportunidade que Deus te deu. Nós estamos terminando mais um final de ano. Talvez você está desistindo em algumas áreas da sua vida. Talvez você não teve os resultados que você queria ter. Mas agarra a corda que Deus te deu. Diga: Senhor, eu não vou largar essa corda por nada. Eu não vou abrir mão daquilo que é importante para mim. Eu não vou abrir mão daquilo que é valioso na minha vida, Senhor. Eu não vou abrir mão do meu casamento. Eu não vou abrir mão do meu sonho. Eu sei lá qual é a sua corda, irmão. Eu não sei o que você está segurado. Mas eu quero dizer para você: aproveite essa oportunidade que Deus te deu. Não abra mão dessa corda. Não vou abrir mão da minha confiança em Deus. Não vou abrir mão. Não abrir mão significa não desistir, não abandonar, não deixar de acreditar, não parar de crer. Não abrir mão significa não jogar a toalha, não tirar o time de campo, não fugir, não parar de sonhar, não deixar de viver. Sabe, o Espírito Santo nessa tarde, ele está te desafiando, ele está te dizendo: segura a corda, meu irmão, segura a corda, não desista, porque ela é a única esperança para a sua vida, ela é a única chance que você tem. Mas muitas pessoas estão pensando em abandonar. Muitas pessoas estão pensando em jogar a corda, porque o prédio está pegando fogo, porque tem incêndio, porque está quente demais. Estão tentando arranjar estratégia. Aquele homem podia ter tentado ir pelo elevador, ele podia ter tentado ir pelas escadas, mas ele morreria. Mas ele pegou a oportunidade que teve. E muitos de nós estamos tentando sair dos incêndios das nossas vidas com as nossas forças, mas Deus jogou uma corda. Oh, meu amado, desistir não é opção. Para isso, não confie nas coisas. O rei Davi declarou em Salmos 20, verso 7. Está funcionando? Obrigado. O rei Davi declarou em Salmos 27. Alguns confiam em carros e outros em cavalo, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Você pode dar um amém, meu irmão? A nossa tendência é de sermos acumuladores, irmão. De querermos ter muitas coisas. Dá uma ida lá no seu guarda-roupa. Vê quantas coisas que você tem que você não usa mais. Veja quantas coisas que você comprou que você não usa mais. Eu tenho uma política comigo. Toda vez que eu chego em casa com 2 camisas, eu vou no guarda-roupa e tiro uma e dou para alguém. Eu nunca fico com roupa velha. Às vezes eu chego com uma camisa em casa e falo: Senhor, mas as outras estão boas. Mas eu vou lá e tiro e dou uma para alguém. Tem gente acumulando coisa. Acumulando lixo. Acumulando sapato velho. Carros e cavalos naquela época eram status. Por isso que Davi falou: alguns confiam em carros. É o equivalente de hoje, de confiar na nossa capacidade de trabalhar, de produzir, de conquistar. Confiar no nosso poder econômico, carros, joias, roupas, propriedades, investimentos.
Porém, o nosso sucesso não pode depender da quantidade de coisas e bens que nós possuímos. As coisas vêm e vão. Quem confia nelas, vão confiar em vão. Além de confiar nas coisas, gostamos também de confiar no dinheiro, pois ele nos dá poder para adquirir bens, seguranças quanto ao futuro. A verdade é que da mesma maneira que o dinheiro vem, ele vai. 1 Timóteo 6,17, anota aí para você ler em casa, mas coloca aqui para mim. 1 Timóteo 6,17. Não confie nas coisas, irmão. 1 Timóteo 6, verso 17, diz assim: ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza. Tem muito crente botando a esperança no dinheiro. Não ponha a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo dá, nos provê ricamente para a nossa satisfação. Uma coisa é certa, a riqueza é incerta. Não coloque a sua confiança na quantidade de dinheiro que você tem ou do que você sonha ter. Empregos podem terminar, negócios podem fechar, empresa pode falir, investimento pode não dar certo. Essa é uma realidade. Não confie em coisas, não confie em homens. Não abra mão na confiança em Deus para confiar nas coisas, no dinheiro, nem muito menos em homens. Jeremias já escrevia isso: maldito o homem que confia no homem. Com certeza você já ouviu aquela frase assim: confia em mim, confia na minha palavra, você vai ver, vai dar certo. Essa é a oportunidade da sua vida, rapaz. Pode confiar em mim, pode confiar, me empresta que eu te pago com juros depois. Confia em mim, rapaz, eu vou cuidar de você para sempre. Sou a pessoa na qual você estava sonhando. No final, damos com os burros na água. Não confie nas coisas, não confie nos homens e não confie em si mesmo. Porém, uma pessoa que somos tentados a confiar cegamente em nós mesmos. Salomão disse assim em Provérbios 11, 28. Anota para você estudar em casa depois. Provérbios 11, 28. Olha o que Salomão falou. Salomão foi o homem mais sábio dessa terra. Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Quem confia nas suas riquezas certamente cairá. Suas riquezas podem ser os seus dons, seus talentos, seu dinheiro, a sua experiência, a sua maneira de falar, o seu currículo, a sua autoconfiança. O problema de confiar demais em nós mesmos é que demonstramos orgulho, prepotência e muitas vezes ostentação. Foi o orgulho que mudou anjos em demônios. Porque aqueles anjos queriam ser igual a Deus. E o orgulho então transformou anjos em demônios. E a humildade que transforma homens em anjos. Aleluia. Anota essa aí para você escrever em casa, para você meditar. Foi o orgulho que transformou anjos em demônios. E é a humildade que transforma homens em anjos. Não confie nas coisas, não confie nos homens, não confie em si mesmo, confie em Deus. A melhor pessoa em que podemos confiar é Deus. Nunca abra mão de confiar em Deus. Por quê? Porque quando você confia nele, ele te recompensa. Quando você confia em Deus, ele diz: vou te recompensar. E nessa recompensa ele pode te dar as coisas, ele pode te dar o dinheiro, ele pode te dar amizades. E com certeza ele vai te dar uma confiança maior em si mesmo. Mas é Deus quem vai fazer todas essas coisas. Não é você. Tem gente confiando demais nela mesmo. Tem gente confiando nas coisas, no dinheiro. Quando nós colocamos isso na frente de Deus, nós vamos dar no burro na água. Confiamos em homem, na palavra das pessoas. Direto, eu sou pastor, direto as pessoas falam assim: pastor, pode deixar que eu faço, pastor, pode confiar em mim, pastor. Pastor, deixa comigo, estou resolvido. Pastor, eu conheço fulano, conheço ciclano, conheço o presidente, conheço o político. Pode deixar, pastor? Aham, tá, obrigado. Ô, beleza. Pastor, está precisando de quê? Aham, obrigado. Já passei desse conto da fada, irmão. Não durmo uma noite sequer pensando em confiando em homens.
Tem gente confiando em homens. Tem gente confiando em si mesmo, achando que pode, que estudou, que fez, que acontece. Salmos 37, versos 5. E o Salmo 37 assim, é um dos salmos mais maravilhosos. Né? Confia no Senhor e Ele o fará. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará. Quem vai fazer? O Senhor. Não é você, não sou eu. Entrega o seu caminho ao Senhor e Ele fará. Quero te dar uma boa decisão para você hoje, uma boa sugestão de decisão para você hoje. Escreve aí no seu caderninho isso aqui. Você colhe o que você escolhe. Você colhe, o ano está acabando, irmão. Não vem com choramingo que não deu certo, não. Não deu porque você fez errado. Deus não é culpado, a igreja não é culpada, o seu marido não é culpado, ninguém é culpado. Sua mulher não é culpada, seus filhos não é culpado. Nós temos 2016 para entrar aí agora. O que você quer ser daqui para frente? Você colhe aquilo que você escolhe. Isso aqui é uma aula que eu e você estamos recebendo, que pessoas pagam caro aí fora, as empresas pagam caro para os seus funcionários receberem. Você está recebendo de graça aqui nessa noite, para que você possa ter um ano abençoado, uma vida abençoada. Você colhe o que você escolhe. Se você estiver satisfeito com os seus resultados atuais da sua vida, meu amado, vá em frente, continue, não pare, não desista. Contudo, se você não está feliz, se você não está contente com a presente situação, o conselho para você nessa noite é o seguinte: mude! Pare de fazer as mesmas coisas que você está fazendo. Comece hoje a plantar uma nova semente, para que você possa colher frutos amanhã. Aceite o desafio, comece a tomar boas decisões para poder colher bons resultados no futuro. Sabe qual é o problema das pessoas dentro da igreja? As pessoas dentro da igreja, elas têm um problema sério. Elas passam a vida inteira fazendo uma plantação ruim lá no mundo. Elas têm o ódio no coração, elas têm a ira no coração, elas têm o rancor, elas têm o mal, elas bebem, elas fumam, elas blasfemam contra Deus, elas têm o pecado como um parceiro, fazem tudo de errado que estão lá fora. Quando elas chegam para a igreja, chegam com a vida destruída. Deus abraça, Deus dá banho, Deus limpa, Deus bota o anel, Deus bota a sandália, amém, agora é da família de Deus. Aí sabe o que acontece? As pessoas acham que com uma semana, que com um mês, as vidas dela tem que ser transformada, tem que mudar tudo. Ei, não é assim não. Você vai colher o que você plantou durante muitos anos. É tempo de arrancar aquela colheita velha e começar a plantar algo novo. E as pessoas então desistem, porque não querem plantar semente boa. Meu irmão, você colhe aquilo que você escolhe. Queria que você fechasse os seus olhos agora. Essa parte é muito importante agora. Tem uma música aí, irmão. Mas eu quero que vocês fechem os olhos também, tá? Bota uma música para mim aí. Feche os seus olhos. O tocador vai fechar também. Aleluia. Decida hoje. Decida hoje o que você deseja ser. Decida hoje o que você deseja fazer no futuro. Bota baixinho, irmão. Decida hoje o que você quer ser. Decida hoje o que você quer fazer no futuro. Por que sonhar é muito importante? Feche os seus olhos agora, por favor. Imagine que seja possível você entrar numa máquina do tempo e viajar 10 anos para frente. Comece a imaginar aí a sua máquina do tempo, do seu jeito. Você que assistiu Voltando para o Futuro, você imagina um carro, sei lá, qualquer coisa. Decida a sua máquina aí. Feche os seus olhos, imagine uma máquina do tempo, você viajando 10 anos para frente, na direção do seu futuro. Faça esse exercício agora.
Imagine a sua vida nos próximos 10 anos. Vai lá daqui 10 anos, como você vai estar? Agora, ainda com seus olhos fechados, tire uma foto desse futuro aí. Como que você será? Onde você vai estar? O que você vai estar fazendo? Quem vai estar do seu lado? Talvez a sua esposa, talvez o seu marido, ser casado. Comece a imaginar como que você gostaria de estar daqui 10 anos. Comece a sentir todas as sensações, todas as emoções. Sabe, comece a sentir os detalhes do futuro. Comece a imaginar você daqui 10 anos, como que você vai ser. Feche os seus olhos. Comece a imaginar você que já é casado, que ainda não tem filhos, você correndo com seus filhos. Comece a imaginar você que é solteiro, já casadinho. Comece a imaginar você no trabalho que você sonha. Comece a imaginar o seu futuro. Cada um tem o seu futuro, cada um tem o seu sonho, não tem sonho errado. Mas eu gostaria que você fizesse isso agora. Agora que você imaginou, com os olhos fechados ainda, tira uma selfie aí. Faça uma selfie aí no seu futuro, guarde aí no seu HD. Guarde na nuvem, no cloud, né? Dos seus pensamentos. Tira uma foto bem legal agora. Tira uma foto desse futuro seu. Tira uma foto e guarda aí no seu HD, aí na sua memória. Arquiva aí, bem arquivadinho aí. Começa a sentir as sensações desse momento que você está vivendo. Amém? Glória a Deus. Agora você pode abrir os seus olhos. Pode parar a música. Pode voltar o violão. Agora volte para o dia de hoje. Amém? Voltar? Está todo mundo aqui? Está todo mundo aqui? Tem gente que continua sonhando, né, irmão? Eu imagino onde o Décio foi, né? Nem imagino. Vocês estão aqui? Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Quantos querem chegar lá nesses sonhos que vocês tiveram aqui agora? Levante a sua mão. Deixa eu falar uma coisa para você. Comece a caminhar em direção a esse sonho. Comece a caminhar. Oh, Jesus. Comece a caminhar em direção do seu futuro. Oh, Espírito Santo de Deus. Lembre-se que essa foto está gravada na sua mente, em seu coração. Ela nunca mais vai sair de lá. Enquanto você não chega nesse futuro, vão vir lutas nessa jornada da sua vida. Mas lembre-se, desistir não é opção. Há mais de 5.000 anos atrás, pastor, isso que você está falando é só para nos emocionar, sensibilidade? É. Há mais de 5.000 anos atrás, Deus fez isso também com um homem chamado Abraão. Oh, o Espírito Santo de Deus está aqui, meu irmão. Se você tiver um pouquinho de sensibilidade. Há mais de 5.000 anos atrás, Deus fez isso com um homem chamado Abraão. Deus disse para ele assim: Abraão, eu vou te dar um filho. Abraão, da sua descendência vai nascer uma multidão. Abraão já estava velho. A mulher de Abraão era estéril. Passaram 20 anos. Fala assim comigo, 20 anos. E as promessas de Deus ainda não tinham se cumprido na vida de Abraão.
E essa semana eu estava na cama conversando com a minha esposa. E eu estava lembrando esse texto para ela. 20 anos e o filho não tinha nascido. Nesse momento, o Deus encorajador, o mesmo Deus que está aqui, o Deus realizador de sonhos, ele inspirou Abraão usando uma figura melhor do que qualquer foto. Porque antes de existir máquinas fotográficas, existia Star Vision, visão das estrelas. Um dia Abraão estava dormindo e Deus chegou para Abraão e falou assim: meu filho, acorda. Acorda. Acorda porque você parou de sonhar. Sai da sua tenda. E Abraão então ele saiu da tenda dele e ele foi para fora. E Deus lembrou a promessa dele. E Deus disse para Abraão assim: Abraão, imagina aquele deserto, tudo escuro, sem nenhuma luz, sem nada. É só você ir na roça que você vai entender o que eu estou te falando. E Deus disse para Abraão assim: Abraão, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. Está lá em Gênesis 15:5. Olhe para o céu, Abraão, e conte as estrelas, se é que você pode contar as estrelas, porque assim, Abraão, será a sua descendência. Abraão, nessa noite, Abraão, tire uma foto do seu futuro, Abraão. Oh, aleluia. Você pode contar as estrelas, irmão? Você é um contador de estrelas? Você é um contador de estrelas? Aquela noite Abraão tirou uma foto do seu futuro. E se você que está aqui nessa noite for uma pessoa que crê pelo menos um pouquinho em Deus, se você que está aqui nessa noite for uma pessoa que crê pelo menos um pouquinho nas promessas de Deus, você vai concordar comigo que uma daquelas estrelas vistas por Abraão somos nós que estamos aqui. Você não pode nem dar um aleluia, irmão? Agora não precisa mais não. É porque eu acho que você não consegue viajar, sabe? Ou talvez porque você não conhece a Bíblia, você não consegue entender. Aquelas estrelas éramos nós, 5.000 anos atrás. Deus cumpriu a promessa dele. Naquela noite Abraão tirou uma foto. Toda vez que Abraão via a foto, ele lembrava da promessa do futuro. Mas ele vivia um quadro totalmente diferente. Ele vivia um quadro seco, sem esperança, que não mudava. Mas quando as coisas estavam difíceis, ele ia e olhava o céu estrelado. Ele olhava a foto e a fé dele aumentava. Você tirou uma foto hoje do seu futuro, irmão? Se você tirou a foto do seu futuro, guarde ela no seu coração. Todas as vezes que você passar por lutas e dificuldades, todas as vezes que você passar por enfermidades, todas as vezes que você passar por frustração, todas as vezes que você passar por oposição, compare as fotos do presente com as do futuro. Se elas ainda estiverem diferentes, isso é uma boa notícia, porque ainda não é o fim, porque a bênção ainda está chegando, meu amado. Para isso você precisa ter uma foto. Se o que você vive hoje não é o futuro que você quer, é porque ainda não chegou o futuro, é porque ainda não chegou o momento da sua bênção. Agora que você sabe onde você quer chegar, meu amado, agora que você sabe aonde você sonhou nessa noite, deixa eu te falar uma coisa: desistir não é uma opção. Em 1519, o capitão Cortés desembarcou em Veracruz, no leste do México, para continuar sua jornada de conquistas pelo Caribe e América. Logo que ele pisou na terra dos astecas, Cortés fez algo inusitado. Quando estava todo o exército dele na terra, ele mandou queimar todos os barcos
que o exército havia trazido da Espanha para conquistar a América. A mensagem era clara para todos os seus soldados: voltar atrás não é opção. Nós só temos um caminho e uma alternativa: lutar, avançar e vencer. Quais são os barcos que você precisa queimar, meu irmão? A quem você ainda se apega, que faz você retrocedor? Será que não chegou a hora de queimar os barcos que ligam ao passado triste da sua vida e que te dá um presente temeroso? Para isso é preciso perseverar. Lá em Gálatas 6:9, Gálatas 6:9 diz assim: e não cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Quantas pessoas plantam na primavera, passam pelo verão, e na véspera da colheita sofrem com as perdas do outono, e com consequência desanimam, abandonam o jogo. Alguns dizem assim: estou tão desanimado, não vou mais na igreja, Deus se esqueceu de mim, não vai dar certo, nem sei o que vai acontecer, estou com medo, a situação está cada vez pior, nem sei se eu vou sair dessa, ninguém me ama, não há mais jeito, deve ser o fim. Justamente quando estava próximo da colheita, justamente quando estava próximo do milagre, justamente quando estava próximo das promessas de Deus, o desânimo roubou. Eu quero te dar um conselho dessa noite, amado: isso não pode acontecer com você. Nós não podemos desanimar enquanto a colheita não chegar. O apóstolo Paulo deixou a seguinte palavra de testemunho na sua própria experiência: pois ele sabia o que era ter altos e baixos na vida. 2 Coríntios 11, 23 a 27. Olha a experiência do apóstolo Paulo. 2 Coríntios 11, 23 a 27 diz assim: são todos servos de Cristo, sou ainda mais, falo como se estivesse louco, muito mais em trabalhos, muito mais em prisões, em chicotadas sem medidas, em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 chicotadas. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite no mar aberto. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre bandidos, perigo entre o meu próprio povo, perigo entre os gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo entre falsos irmãos, em trabalho, em cansaço, muitas vezes noite sem dormir, com fome, com sede, muitas vezes sem comida, com frio e com falta de roupa. Além dessas coisas, pesa ainda diariamente sobre a preocupação de todas as igrejas. Uau! Diante de todos esses problemas, Paulo não correu para o meio do acampamento para tocar o sino da desistência. Por mais que ninguém saiba, e ninguém sabia mais do que Paulo, que desistir não era uma opção. E lá em 2 Timóteo 4:7, olha o que ele fala. Se você pudesse anotar esses textos e levar para casa. Timóteo 4:7, ele diz assim, depois de tudo ele fala assim: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Eu não toquei o sino. Eu não desisti.
combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. O segredo de uma vida vitoriosa, irmão, não é viver sem problemas, não é viver sem lutas, sem dificuldades, mas é superar, é perseverar e vencer todos os desafios. Não existe vitória sem batalha, não existe vencedor sem confronto. Quando você está pressionado, o que sai de você? Sai vida, sai morte, sai medo ou sai coragem, sai dúvida ou sai fé, sai desespero ou sai esperança. Quando você está pressionado, o que sai? Lamento ou encorajamento, reclamação ou motivação. Provérbios 24:16 diz assim: ainda que o justo caia 7 vezes, tornará erguer-se. E eu já estou terminando agora. Lembra-se daquele brinquedo, daquele João Bobo? É João Bobo que é o nome, né? Você batia nele, dava um soco nele, vinha um vento, ele ia lá embaixo. Quando você achava que ele estava derrotado, ele ficava de pé de novo. É isso que esse provérbio está dizendo. Ainda que o justo caia 7 vezes, ele tornará a se erguer. O segredo do João, que não tinha nada de bobo, é que a base interna, quanto maior ela for, mais depressa ele se erguia novamente. O segredo para nós ficarmos de pé todas as vezes que caímos é ter uma base sólida, inabalável, que é Jesus Cristo, e ela nos ajudará a levantar todas as vezes que formos nocauteados pelas circunstâncias da vida. E o Salmo 92, no verso 12, diz que nós somos comparados como a palmeira. Coloca para mim aqui para encerrar, Salmo 92, verso 12. Grifa esse texto. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. De todas as árvores do mundo, Deus nos comparou com as palmeiras. Sabe por quê? Porque ela possui uma resistência impressionante. Ela volta à sua forma original depois de ter sofrido uma deformação elástica. Ela tem a capacidade de se adaptar com facilidade às dificuldades. O terreno está todo seco, ela está lá verdinha. Ela enfrenta fortes ventos e tempestade, ela enfrenta até furacão. A palmeira tem a capacidade de envergar e não quebrar, e voltar à sua posição original. A Bíblia está dizendo que os justos florescerão como a palmeira. Somos comparados a ela. Vencemos os ventos contrários. E além de vencer, nós floresceremos, produzindo sombras e frutos ainda. Somos assim. O cristão, ele dobra, mas ele não quebra. Ele enverga, mas não entrega. Ele resiste, mas não desiste. Porque desistir para um servo de Deus, porque desistir para um filho de Deus, não é opção. Pastor, eu estou pensando em desistir da minha célula, estou pensando em desistir do meu casamento, estou pensando em desistir da minha vida, estou pensando em desistir de ser crente, estou pensando em desistir de lutar pelo meu trabalho, estou pensando em desistir dos meus sonhos, estou pensando em desistir disso, estou pensando em desistir de ter filho, estou pensando em desistir de casar. Meu filho, deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia está dizendo que você é comparado com a palmeira. Você pode envergar, mas você não quebra. Você não tem direito, você não tem opção de desistir. Para um filho de Deus não existe a opção de desistir. E eu encerro com essa história aqui nessa noite. Durante a guerra do Vietnã, os soldados americanos que eram capturados pelo exército vietnamita, eles eram colocados em prisões. E depois de alguns meses que eles estavam encarcerados, eles então eram entrevistados e avaliados por oficiais, médicos, psicólogos vietnamitas, que procuravam descobrir quais prisioneiros ainda tinham esperança de voltar para o seu país, qual prisioneiro tinha esperança de rever a sua família, qual prisioneiro tinha esperança de retomar a sua vida, e quais já estavam se dado por vencidos e derrotados. E quando eles acabavam aquela pesquisa, como resultado das avaliações, os prisioneiros que sonhavam em voltar para casa
os prisioneiros que ainda tinham sonho de voltar para ver a sua família, o prisioneiro que tinha sonho ainda de voltar a construir uma vida, eles eram transferidos para campos de concentração de segurança máxima. Enquanto os outros que não tinham mais esses sonhos, não tinham mais essas esperanças, eram transferidos para fazendas com pouca segurança. Nos campos de segurança máxima, os soldados eram torturados, mal alimentados, faziam trabalhos forçados e viviam em condições subhumanas. Nas fazendas de segurança mínima, os soldados tinham mais liberdade, porém viviam ociosos sem ter nada para fazer. A filosofia dos vietnamitas era o seguinte: pouca esperança, pouca segurança. Muita esperança, muita segurança. No final da guerra, os americanos descobriram algumas coisas interessantes. Os números de tentativa de fuga do campo de segurança mínima, daqueles que já tinham perdido a esperança, era muito inferior ao de segurança máxima. Ocorreram mais mortes e doenças graves no meio dos soldados sem esperança do futuro do que dos das prisões de segurança máxima, que tinham esperança de voltar para sua casa. A maioria dos prisioneiros que tinham perdido a esperança no futuro, quando voltaram para os Estados Unidos, teve dificuldade de se integrar novamente às suas famílias e à sociedade. Os prisioneiros de guerra que tinham um sonho no coração, ao voltarem para suas casas, reencontrar as suas famílias, se destacaram na carreira e também prosperaram na nova profissão ou empreendimento. Essa experiência levaram os especialistas em comportamento humano às seguintes conclusões: pouca esperança, muita doença, muita morte e poucos resultados. Muita esperança, pouca doença, pouca morte e muitos bons resultados. Pouca esperança, muita doença, muita morte e poucos resultados. Muita esperança, pouca doença, pouca morte e muitos bons resultados. O Espírito Santo de Deus nessa noite quer encher o seu coração de esperança, irmão. Creia que aquela situação vai passar, que há um futuro promissor para você. O profeta Jeremias nos ensina esse grande princípio em Lamentações 3:21. Lamentações 3:21, que diz assim: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Traga à memória nessa noite aquilo que te enche de esperança. Leia livros, leia biografias de pessoas de sucesso, leia e medite principalmente na Bíblia. Livro de Provérbios é um dos melhores para você ler. Ouça e cante hinos de louvor e adoração ao Senhor. Enche o seu coração de esperança. Deus te trouxe aqui nessa tarde para dizer para você, meu irmão, que não importa como é que foi 2015, o importante é como será 2016. Ele te convida nessa noite a encher os seus corações de esperança. Feche os seus olhos. Vai lá para o seu futuro agora de novo. Comece a olhar o seu futuro. Comece a olhar a sua foto. Comece a olhar a sua foto do seu futuro. Para onde que você vai? Como que você vai? Oh, meu irmão, feche os seus olhos agora. Eu te trouxe aqui para te encher de esperança nessa noite. Encher de esperança o seu coração que estava sem esperança. Deixe o seu coração ser enchido nessa noite da esperança de Deus. Comece a plantar nessa noite uma semente nova no seu coração. Comece a plantar nessa noite uma semente diferente no seu coração. Quais os barcos que você precisa queimar, meu irmão? Quais os cascalhos que você precisa jogar fora? Coloque as cercas no seu Éden agora. Você não tem guardado, não tem vigiado o seu Éden. Comece a colocar uma segurança especial no seu Éden agora. Meu irmão, você é hoje exatamente o que você foi ontem.
Deus te trouxe aqui nessa noite para que você possa criar uma expectativa nova para esse ano que está chegando. Talvez 2016 não vai ser o ano da sua colheita ainda. Vai ser o ano que você vai continuar plantando. Mas eu quero te dizer, uma hora a colheita vai chegar. Abraão se tornou o pai das nações. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, eu queria te convidar a você ficar de pé nessa tarde. Oh, meu amado. Meu irmão, você precisa nessa tarde responder a essa mensagem que você ouviu. Não existe resposta de boca fechada. Sabe, esse é o momento de você começar a orar agora. Esse é o momento de você abrir a sua boca e dizer agora: Senhor, eu quero colocar minha vida diante do Senhor. Senhor, eu quero fazer uma plantação nova. Senhor, eu queimo os meus barcos, eu tiro meus entulhos, ó Pai. Deus, eu quero dizer para o Senhor que o meu coração está cheio de esperança de novo, Senhor. Eu creio, Senhor, eu creio. Eu não quero morrer de doença, Pai. Eu não quero morrer, Senhor Deus, sem esperança, Pai.